esposo, da sua família. Você que encontrou, abra e leia comigo. Nós vamos ler os 3 versículos a partir do 36, amém? E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Toque o seu lugar adorando o nome do Senhor, porque é Ele que você veio cultuar nessa noite. Nós deixamos o aconchego da nossa casa para nós prestarmos a Deus um culto de adoração, um culto de ação de graças, um culto como Paulo nos ensina, um culto com o nosso raciocínio. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei por que eu deixei a minha casa, eu sei por que é que eu me dirigi aqui. Não apenas para ser mais um dia, mais uma festa, mais uma comemoração. Não, para adorar, para cultuar ao Senhor enquanto há tempo, como diz o profeta Isaías, que nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Nós estamos diante de um tema muito maravilhoso, que fala sobre uma mulher que a Bíblia não destaca tanto o seu ministério, só diz que ela era profetisa. E diz também que ela já era viúva. Apenas desfrutou do seu casamento 7 anos. E as irmãs escolheram a parte B, não é? Do texto, do versículo 37. E eu quero meditar aqui com os irmãos nessa noite naquilo que o Senhor me levou dentro desses versículos a entender. A Bíblia não diz muito sobre essa profetisa, mas com certeza, da onde ela veio, da linhagem da onde ela veio, não é? Como lemos aqui, filha de Fanuel. Fanuel era da tribo de Asser. Com certeza, a irmã Ana ouviu desde o seu nascimento falar sobre a vinda do Messias, falar sobre a vinda de um Salvador. Com certeza, Ana cresceu ouvindo estas palavras, ouvindo as profecias, ouvindo os profetas, apontando para o futuro, dizendo que viria o Salvador. E os anos foram passando. Os anos foram passando. A Bíblia não diz com quantos anos ela se casou. Os estudiosos, por mais que pesquisem, nós sabemos que há coisas dentro da Bíblia que fazemos e não conseguimos encontrar. Mas eu acredito que quando ela se casou, com certeza se casou no intuito de casar até o fim e permanecer do lado do seu esposo. A Bíblia também não nos diz se ela teve filho ou não nesse período em que ela ficou casada. Mas Ana, o tempo que ficou casada, fazia as coisas de uma mulher casada. Eu posso aqui conjecturar, sabe por quê, igreja? Porque ela era conhecedora das Escrituras. E todas nós que somos mulheres, donas de casa, sou mãe de 3 filhos, nós sabemos o quanto nos custa estar dentro de casa, estar às vezes num trabalho secular e depois estar na igreja. E estar desempenhando aquilo que o Senhor às vezes nos coloca na mão para fazer. Não é fácil. Não é qualquer uma que consegue. Mas Ana, posso abrir aqui um parênteses, teve de Deus uma oportunidade, ficou viúva e colocou no seu coração de não casar mais. E a partir daquele momento, ela só servia a Deus no templo. E nós sabemos pela história que naquela época, pessoas que ficavam viúvas e que não casavam de novo, eles tinham uma moradia no pátio do templo. Provavelmente, Ana tinha uma moradia dessa por ser viúva, porque a palavra do Senhor nos ensina que as viúvas
deve sustentar. Quando ela não tem filho, quando ela não tem mais ninguém por ela, nós é que devemos sustentar. E com certeza a igreja daquela época vivia a palavra do Senhor cabalmente, como devia ser seguida. E Ana com certeza podia fazer aquilo que nós lemos aqui. Não se afastava do templo. Não se afastava. Ela conseguia, porque eu vinha conversando isso com a minha amiga, com a minha irmã Dália. Ela podia, pastor, porque ela não tinha filho, ela não tinha marido. Ela podia viver e se dedicar somente ao Senhor. Agora eu chamo a atenção, queridas do Senhor, para nós. Temos ministério? Temos. Foi nos entregado algo pelo Senhor? Foi. Mas nós temos que entender qual é a nossa hora. Qual é a nossa vez? Eu não acredito num Deus que chama uma mulher, que entrega ela no ministério e faz ela abandonar uma casa, pastor. Eu não creio. Eu não creio que você faz missão deixando a sua casa. Da mesma forma, na qualidade de um pastor, eu sou esposa de pastor. Sei o quanto é difícil, sei o quanto é custoso para nós. Mas nós devemos saber as coisas, cada coisa tem o seu lugar. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que ela não cessava de orar dia e noite. Porque ela não precisava ir para casa fazer comida para ninguém. Ela não precisava se preocupar em buscar criança no colégio. Ela não precisava se preocupar, nossa, hoje tenho que estar lá, não está a hora. Não! Ela podia se dedicar totalmente ao Senhor. Há uma diferença, querida igreja, entre nós que somos casadas e as que são solteiras. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Amo a palavra do Senhor, querido. Amo sim ver o Senhor operar, ver o Senhor fazer coisas maravilhosas, manifestar os dons que há sobre a igreja, que é promessa do Senhor. Mas a maior profecia é a palavra do Senhor. Deus pode usar alguém em revelação para você ali na hora. Te edificou, mas foi só para você. Mas a palavra do Senhor, ela é para mim, ela é para você. Não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, não importa o seu conhecimento, é a maior profecia. Aleluia. Amém. Paulo escreve aqui, a partir do versículo 32, do capítulo 7. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. 38. De sorte que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz o que, igreja? Melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo com o seu marido enquanto vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Essa não é uma ordem do Senhor. Foi uma ordenança feita pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele diz aqui: o meu parecer, e cuido que eu tenho o Espírito de Deus. O conselho que Paulo estava dando ali para a igreja em Coríntios, para as mulheres, serve hoje para nós, queridos.
serve hoje para a igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor é a mesma. Nós sabemos que há livros que foram escritos para pessoas certas, para nações certas, há coisas na Bíblia específicas para cada tipo de povo, mas há lições, principalmente do apóstolo Paulo, que serve para a igreja do século 21. Ou seja, nós queremos estar na casa do Senhor, sim. Nós, como mulheres, queremos fazer a obra do Senhor, sim. Mas não devemos nos esquecer da nossa obrigação primeiro. Sabe por quê? Porque, como disse aqui, e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Ou seja, quando eu faço as minhas obrigações de esposa, eu estou louvando o nome do Deus que eu sirvo. Amém. Quando eu cumpro com as minhas obrigações de mãe, eu louvo o nome do meu Deus. Irmão, não deu tempo de eu ir na igreja, amém, mas você cumpriu a tua obrigação diante do Senhor. Deus não vai te condenar por um culto que você perder por causa daquilo que você teve que cuidar na tua casa. Deus não vai te condenar, querida, não vai puxar a tua orelha, não. Por quê? Porque principalmente se o seu esposo não for crente. Eu já tive marido que não era crente, vivi com ele 6 anos orando, jejuando, orando, pedindo, clamando até o Senhor salvar. E quem não tem marido que é crente, que é descrente, sabe como é difícil. O dia que ele olha para você, hoje você não vai na igreja, você tem que obedecer. Aí aquela mulher que não tem entendimento, que não lê Bíblia, que não procura ouvir a voz do Senhor, aí é o diabo que está se levantando contra mim. O diabo não quer que eu faça o meu ministério, não quer que eu realize aquilo que o Senhor tem. Querida, vigie. Nem sempre é o inimigo, não. A palavra do Senhor nos diz claramente, queridos, amor e submissão são algo que se unem. Qual foi a ordenança dada para Paulo passar para a igreja? Vós, maridos, e não só Paulo, Pedro, vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí não fica só para os homens, aí ele vem para o nosso lado. E vós, mulheres, sejais submissas. Amor e submissão, eles se unem. Uma mulher amada, ela não consegue, querido, ficar sem ser submissa. Uma mulher amada, como a palavra de Deus ensina, ela vai se submeter ao marido, independente da situação que estiver. Da mesma forma, se você conseguir ser submissa ao seu esposo, você vai honrar a Deus. Você vai glorificar a Deus, irmã, mas eu não fui no culto, eu perdi aquilo, eu perdi aquele outro, não importa, querida. Dobre o teu joelho na tua casa, Rebanabachai. O Deus que nós invocamos aqui é o Deus que você invoca na tua casa, e Ele se faz presente na tua vida. Glória ao Senhor. Ana foi privilegiada. Ana pode ficar de dia e de noite. Quem me dera poder ficar de dia e de noite. Quantas de nós aqui queríamos? Mas enquanto estamos solteiras, Jesus prepara o casamento. Jesus prepara o marido. Vai orar primeiro. Vai orar primeiro. Deus, o Senhor me quer na obra ou o Senhor me quer lá na casa? É bem verdade que Deus não criou o homem para estar só, mas isso é uma outra parte. Se nós formos entrar aqui, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vai dando portas, e você vai entrando e um assunto vai puxando o outro. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor tem zelo, Ele tem cuidado de nós. Sabe para quê? Para nós crescermos na graça e no conhecimento, para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor. E era isso que Ana fazia. Ana ouviu muitas das vezes a profecia. Os anos se passou. Talvez Ana, como profetisa, pensava em sua cabeça: será que o Messias vai chegar quando? Quando ele irá nascer? Sabe o que eu estava? Quando eu estava lendo e anotando aqui, o Senhor falava para mim: diga para a minha igreja. Quantas
Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus vai voltar? Quantas vezes você já ouviu falar? Ou melhor dizendo, você nasceu ouvindo isso? Quantos anos você tem? Ana ficou ali anos, quase um século, e esperando a promessa. Nós, como igreja do Senhor, também estamos aqui esperando a promessa. Amém. E eu te digo, cada dia que você vem na igreja, cada culto que você adora a Deus, xarabacandarábia, cada vez que você dobra o teu joelho, cada vez que você levanta a sua mão, você está lembrando de Jesus. Eu sei que o Senhor vai voltar. Eu estou aqui esperando. Era o que Ana fazia. Era o que Ana fazia ali no templo, dia e noite. Eu ouvi a promessa, e eu sei quem fez a promessa foi fiel. Ele vai chegar. E quando ali Simeão, um outro homem, um outro profeta do Senhor, um outro homem temente a Deus, que a Bíblia não diz mais nada sobre a sua vida, quando Jesus adentra o templo com os seus pais, que ele vê a criança, ninguém falou para ele que era Jesus, mas o Espírito Santo falou. Mas o Espírito Santo testificou na vida de Simeão. Quando Simeão pega aquela criança no colo, Ana também olha e lembra, e ela compara a vida de Jesus, aquela criança, da mesma forma como Isaías e Miqueias fizeram ali a vinda do Senhor Jesus. Ela consegue entender que naquele momento estava se cumprindo uma promessa, igreja, sobre o povo de Deus. E eu quero te dizer, como profetiza do Senhor nessa noite, Jesus vai raiar nas nuvens do céu, sim. O teu problema, a tua prova, a tua crise, a situação que você está, não importa. Ele fez a promessa e ele vai voltar. O que é que ele disse para a igreja em Apocalipse 3:11, igreja? Eis que veio sem demora. Quantas promessas nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos quantas promessas o Senhor fez, igreja, dizendo da sua volta. Ana perseverou. Ana não desistiu. A profetisa Ana, querido, ela não se importou. Talvez alguém entrasse ali dentro, talvez quando viesse alguém, talvez quando surgisse alguma coisa, não é assim comigo e contigo? Ah, mas Deus fez a promessa, mas já passou tanto tempo. Ah, mas nós estamos vendo acontecer tantas coisas. Ei, igreja do Senhor, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A promessa vai se cumprir. E você sabe quem é que vai ouvir a trombeta tocar? Quem está em oração, quem está em jejum, quem está na presença, levantou e era bacana, Arábia. Ali me raço de canalébia sai, levantou faço de canalébia sai. Não é aquele que está preocupado com as coisas do mundo, não é aquele que está preocupado. Ana não se preocupou. Eu quero casar de novo, eu quero continuar minha vida. Ela disse não, com certeza. Como profetiza que ela era, ela pôs o joelho no chão, ela orou, e eu tenho certeza, eu posso abrir aqui e conjecturar. Ela deve ter falado: Senhor, agora eu quero só te servir. Eu não vou mais me preocupar com nada neste mundo. Eu só vou ficar esperando a promessa. Eu só vou ficar esperando aquilo que o Senhor falou. Aí você pode dizer para mim: irmã, mas eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos. Eu também tenho. E eu digo para o Senhor: eis-me aqui, mas eu não posso negar aquilo que o Senhor já me deu, a minha família. Queridos, eu tenho certeza que quando nós chegarmos lá, diante do trono branco, a minha Bíblia não diz isso, nem a tua, mas é o meu entendimento, o Espírito de Deus que me faz entender assim. Quando chegar lá, quando chegar a minha vez, Ele vai dizer: Isleide, onde estão os 3 filhos que eu te dei? Aonde está o esposo que eu te dei?
O que você ensinou para eles? O que você fez? Ah, Senhor, eu só queria fazer tua obra. O meu chamado, Remandou, Vanabachai. Nós temos sim, igreja. Nábia, Comaraba, Sudecai. Mas a família, querido, foi instituído pelo Senhor. E se o Senhor te presenteou com isso, preserve esta família. Cuide desta família como mulher de Deus. Não deixe de lado. Não negligencie a tua obrigação de esposa, de mãe. Não faça isso. Porque quando você cumpre, você honra Deus. Amém, Senhor. Ana tinha tanta integridade e caráter que quando ela abria a boca, Remandagassu de Candarábia, Remanto faço de cai, o povo acreditava. Não precisava muitos, queridos. Hoje nós vemos tantos falam, mas na hora de fazer faz ao contrário. Na hora de fazer, nega a casa, nega o filho, nega o esposo. Eu quero um ministério, querida. Deus te deu um ministério, sim, como confiou a mim. Mas em primeiro lugar na tua vida está Deus, depois a tua família e depois o teu ministério. Não faça o contrário. Sabe por quê? Você vai estar brigando com Deus, não é nem com o homem. Você briga com Deus, sabe por quê? Porque se você casou, é o que eu digo sempre para as moças da minha igreja. Irmãs Leite, olha para mim, quero casar. Missionário, vamos fazer uma campanha, eu quero casar. Irmã, para que você quer casar, irmã? Fica solteira. Ah, mas você fala isso porque você já está casada. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho 20 anos de casada. Contando com o meu namoro, são 21 anos, olhando para a cara da mesma pessoa. Às vezes eu digo para Jesus, Jesus está bem que meu marido é bonito. Senão eu já tinha casado. Mas eu louvo o nome do Senhor, querido, pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos. Sabe por quê, igreja? Às vezes nós queremos nos distrair com outras coisas. Às vezes nós queremos ocupar a nossa vida com outras coisas, enquanto temos que ocupar. Quantas campanhas, sabe como eu fiz, querida? Eu lavava a louça, dobrava o joelho, orava 10 minutos, levantava. Ia lá, fazia mais um negócio, dobrava o joelho 10 minutos e orava. Quantas campanhas eu fiz assim dentro da minha casa porque eu não podia ir para a igreja? Quantas vezes eu orava, terminava de fazer uma máquina de roupa, estendia a roupa, dobrava o joelho e orava. Eu dizia, Jesus, agora eu tenho aquela outra coisa ali para fazer. Olha ali, Jesus, aquela outra coisa que eu tenho para fazer. E assim eu passava dias e dias e dias. Mas tudo que eu pedi para o Senhor fez e está fazendo. Amém. Amém. Sabe por quê? Porque eu não posso negar aquilo que o Senhor me deu. Eu não posso negligenciar, querido. São prioridades na nossa vida, querida, do Senhor. Assim é a mesma coisa na volta de Jesus. A palavra do Senhor nos diz claramente que Ele virá como um ladrão. Se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele faria o que, igreja? Ele vigiaria e não deixaria ele entrar. É por isso que nós devemos estar em oração e jejum, sim. Vigiando, sim. Fazendo a nossa parte, sim. Porque Ele vai voltar, igreja. Amém. Ele irá voltar, igreja. E Ele não quer voltar e levar metade da igreja, meia dúzia da igreja e deixar o resto. Ele não quer. Ele quer levar a sua noiva, como diz Salomão no livro de Cantares. Uma só é a minha pomba. Tem muitas, mas uma só é a minha pomba. E que nesta noite você possa estar enquadrado dentro deste lugar. Não ocupe a tua mente, não ocupe o teu tempo com coisas fúteis, com coisas que vão passar, com coisas que vão findar, com coisas que vão acabar, porque quando você chegar lá, o Senhor vai pedir de você, onde está? Ah, Senhor, eu gostava era de ir cantar, eu gostava era de ir pregar, eu queria ir lá para os mantos, eu queria subir lá para os montes, para não sei na onde, não sei o que, mas o que, só o negócio do reteté. E o reteté, Jesus salvou quantos da tua casa? No reteté, Jesus
Jesus está no céu. A destra de Deus significa que a palavra não vai ter fim, pastor. Alamanto, Kovanai. Sabe o que é isso, igreja? É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Assim como Ana contemplou. Talvez eu e você nessa geração não contemple, mas Ele vai raiar nas nuvens, queridos. Ele vai descer com poder e grande glória. Ele vai vir buscar um povo que esteve aqui ocupado com Ele, ocupado em falar da sua palavra, ocupado em testemunhar da sua palavra, ocupado ganhando almas para o seu reino, ocupado trabalhando para o Senhor, ocupado fazendo para o céu, colocando galardão lá no céu, porque lá no céu o ladrão não vai roubar, a traça não vai comer. Agora aqui na terra, queridos, tudo que nós fizermos, tudo que nós lutarmos, vai ficar aqui. Só existe uma coisa que nós levamos da terra, sabe qual é, igreja? As nossas obras. Alábia, como alabachai. Aí você vai chegar lá diante de Deus. Deus, o Senhor me deu uma casa, uma família, mas eu não sei, eu perdi no meio do caminho. Tinha tanto mistério para me desenrolar, tinha tanto rolo, recanabachai. Tinha tanta coisa, Jesus, para eu viver, para eu curtir, para eu fazer no mundo, que eu não me preocupei. Eu achei que não precisava. Eu achei que podia ser assim. Querida do Senhor, se você não lê a palavra a partir de hoje, faça um compromisso com o teu Deus. Você quer agradar a Deus? Leia a Bíblia. Você quer entender quem é Deus? Leia a Bíblia. Você quer saber quem é Deus? Leia a Bíblia. Coma a palavra. Viva da palavra. Mergulhe na palavra. Sabe por quê? Porque quando acontecer qualquer coisa da direita, da esquerda, da frente e de trás, você corre lá para a Bíblia, você faz igual os bereanos. Você dá uma pesquisada, mas aqui diz que é assim. Assim, eu vou acreditar? Não. Não precisa você pôr a boca no trombone, não. Só põe se Jesus mandar. Senão você não vai ser enganado. Porque nós vivemos tempos, queridos, tribulosos. Nós vivemos tempos em que Jesus está às portas e o engano, ele está entrando dentro da igreja de uma maneira tão sutil, tão sagaz, enganando as pessoas de uma maneira, uma artimanha. E quem não está firmado na palavra, quem não estiver na palavra, querido, o vento sopra e leva, derruba. A nossa rocha é Cristo, Cristo é a palavra. Ele se fez carne entre nós, sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que é possível viver nesta geração, como diz a palavra do Senhor, viver de maneira justa, de maneira reta, de maneira que temente, de maneira que nós agrademos ao Senhor. É difícil? É, igreja. É custoso, principalmente para nós que somos mães. O peso é maior. Um dia eu disse para Jesus, eu acho que o galardão das mulheres vai ser um pouquinho maior do que o dos homens, porque a gente trabalha mais. Eu acho, né? Estou aqui brincando, igreja, amém? Eu disse, Jesus, acho que a gente recebeu uma pedrinha a mais na coroa, porque é muita coisa na cabeça da mulher. Eu fico pensando, por isso é que Jesus fez a mulher depois. Porque Deus não fez a mulher primeiro. Ele fez depois, porque ele sabia que a gente sempre aguenta mais. Falou, eu vou fazer aqui primeiro Adão. Aleluia. Olhou para Adão, viu Adão lá coçando a cabeça. Ele não quer ficar sozinho, não. É, Jesus é Posso ficar sozinho. Olha como é que Jesus é maravilhoso. Aí Jesus cria a mulher mais linda do mundo, que eu acredito que mulher bonita como Eva nunca existiu. Por mais que as mulheres façam, não teve. Não sei se Adão era tão bonito, mas ela, eu acredito que ela era linda. Formaram um primeiro casal, formaram a primeira família. Honraram, louvaram o nome do Senhor. Até que entrou o pecado. E assim acontece hoje, queridos. Sabe por quê? Porque o inimigo quer fazer nós nos distrairmos, para nós esquecermos da volta do Senhor, para nós ficarmos entretidos
muito com coisas que são passageiras. Quantos anos você está ouvindo que Jesus vai voltar? Você vai continuar ouvindo que Jesus irá voltar. Até o dia que a trombeta tocar. E eu te digo, se você estiver na presença do Senhor, como teve Ana, durante todos aqueles anos no templo, não cansou. Não canse de esperar Jesus. Não canse de esperar que Jesus irá voltar. Não canse de dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, Allah mandou que era banana xandarabacai. Olha bem, Senhor Jesus, prepara minha vida, prepara minha casa. O que eu preciso fazer, eu estou preparada para encontrar contigo, Jesus. Eu estou ou não estou? Se eu não tiver, me mostra. Eu quero entrar, eu quero subir. Eu te pergunto, você serve Jesus para quê? Para a trombeta tocar e você ficar aqui? Eu não sirvo Jesus para isso. Eu não invoco o nome do Senhor para a trombeta tocar e eu ficar aqui, não, querido. Eu quero subir. E eu sei que para isso eu tenho que me esforçar. Como Ana. Como Ana. Ela se esforçou. Acha que para uma mulher, claro que naquela época uma mulher de 84 anos, de 80 anos não era como hoje. Tinha mais vigor. Mas é fácil, pastor, uma mulher de 80 anos ir para a igreja, fazer jejum e oração dia e noite sem cansar, esperando na promessa, como muitos nobres estão esperando na promessa. Aí a irmã faz uma campanha, faz duas, faz três, pastor, estou cansada, não quero mais. Não fez nem 2 anos, não fez nem 3 anos. Ai, irmã, não quero mais. Cansei, não vou pedir mais, querido. Se você cansar, você vai ficar para trás e Jesus vai vir. Se coloque de pé. E você não vai estar preparado, você não vai estar ouvindo. Não se canse. O Espírito de Deus, ele está